Oi, bom dia, professor Kleber, da escola Aerem Alger Magalhães, primeiro ano do ensino médio. A gente vai tratar de um conceito relacionado às ligações químicas, da eletronegatividade, polaridade das ligações e das moléculas, né? Então a gente vai começar sobre os conceitos gerais. E a gente tem aqui, uma ligação covalente, que significa o compartilhamento de um par de elétrons, né? Certo? Como a gente está já evidenciando. E aqui temos o hidrogênio, né? Cada um tem um elétron na última camada, né? Aqui. E eles vão compartilhar esse par de elétrons. E aqui temos o cloro, que tem 7 elétrons na última camada, e estão compartilhando um par de elétrons, e cada um ficou, né, nesse compartilhamento com 8 elétrons na última camada, como vocês podem conferir aqui, certo? Quando temos átomos diferentes, é comum um deles atrair o par eletrônico compartilhado para o seu lado. É o que acontece no ácido clorídrico aqui com HCl, que o hidrogênio, digamos, perde esse elétron, né, digamos assim, ele vai bandear para o lado do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. O cloro atrai o par eletrônico compartilhado para si. Nesse caso, dizemos que ele é mais negativo que hidrogênio e que a ligação covalente está polarizada, ou seja, é uma ligação covalente polar, como está escrito aqui, né? Aqui tem o sigma mais, né? E o sigma menos. Então, o mais é atraído pelo menos, que fica mais ou menos assim, especificamente nessa configuração aqui, ó. Como o cloro é mais negativo, ele atrai o átomo do hidrogênio, que é menos eletronegativo. Então, aqui temos aqui a explicação do dipolo elétrico apresentado as cargas parciais, né? Que sigma positivo, sigma mais positivo e sigma menos negativo, tá? Então vamos para o conceito mais rápido. E o que é eletronegatividade? É a capacidade de um átomo tende a atrair para si o par eletrônico e ele compartilha com outro átomo em ligação covalente. Então a gente tem esse nome de eletronegatividade na tabela periódica. Por exemplo, a gente está vendo aqui a tabela. O aumento da eletronegatividade ocorre da seguinte forma: se for da mesma família, de baixo para cima, e se for no período, que a parte deitada é da esquerda para a direita, certo? Que é o aumento da eletronegatividade. Baseado nisso, a gente pode prever qual é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Os gases novos não entram, tá? Eles são inertes, eles não têm eletronegatividade. Então, se é de baixo para cima e da esquerda para a direita, a gente vai mostrar, por analogia simples, que é o elemento mais negativo é o que estão na a última família antes dos gases nobres. Então, a gente está aqui a família 7A ou grupo 17, né? Que está aqui, nós estamos aqui. E a gente pode perceber qual é o mais eletronegativo, é o flúor. O flúor tem 4.
o valor da sua eletronegatividade. Ou seja, com quem ele ligar, sua ligação covalente, ele vai capturar o elétron que está ligado a ele. Isso se for diferente do flúor, tá? Se for o flúor, se for outro átomo de flúor, não vai ter essa diferença de eletronegatividade. E já mostraremos alguns exemplos de aplicabilidade desse conceito aqui para a polaridade, tá? Ó, espião A, segundo, ligações apolares e ligações polares. Bem, os elementos que têm função da sua diferença de eletronegatividade, o delta, entre átomos envolvidos, podem classificar ligações covalentes como ligações apolares, que são as que apresentam diferença de eletronegatividade igual a zero, ou seja, da nula, né? Ou próximo de zero, tá? Por exemplo, o cloro, né? Vamos lá para a tabela. Quanto é o valor do cloro? Aqui, ó. E aqui um cloro, aqui está na família 7A, abaixo do flúor, ó, é 3. Se eu tenho um cloro ligado com cloro aqui, na ligação do é 3, 3. A diferença é 3 menos 3, dá quanto? 0. Então, essa é uma ligação apolar, ou seja, não tem polos, né? Então, aí, ó, temos aqui, ó, o T aqui, TE, não, telúrio no caso, telúrio. Onde é que está o telúrio aqui? 2.1, aqui, ó, 2.1. Então, ele está ligado a um átomo de dois átomos de hidrogênio. Então, seria H2T, né? Então, vê só. Ele tem 2.1 e o hidrogênio tem quanto? O hidrogênio também tem 2.1. Olha aqui, ó. Tem 2.1 também. Então, o que vai acontecer? 2.1 menos 2.1 vai dar 0. Aqui, essa ligação aqui. Ligações polares são aquelas que apresentam diferente de eletronegatividade diferente de zero. Tá certo? Então aqui temos o cloro e o hidrogênio, o famoso HCl, conhecido entre nós, né, como ácido clorídrico, se tiver em água, ou cloreto de hidrogênio, se não tiver em água, tá? Mas HCl, a princípio, é o ácido clorídrico, tá? Vejamos que o hidrogênio é 2.1 e o cloro é 3.0. Então você pega o delta, tá? Diferença da variação, né? 3 menos 2.1 dá 0,9, né? 0,9. Aí temos aqui aqui temos o iodo ligado com o flúor, o fluoreto de iodo, né? O iodo 2,5, o flúor 4. 4 menos 2,5 é 1,5. Note que essa ligação já é mais polar do que a anterior. Tá vendo aqui? Pela diferença da variação da polaridade, tá certo? Ok? Agora, se a diferença ultrapassar o valor de 1,7, a atração exercida por um dos átomos sobre o par eletrônico é tão grande que a ligação covalente se rompe e tornando-se uma ligação iônica, tá? Que é muito mais forte, tá certo? Então, aqui temos o cátion sódio e o ânion cloreto. O sódio ele tem a eletronegatividade 0,9, né? E o cloro tem 3. O que acontece aí? 3 menos 0,9 dá 2,1. Ligação iônica, tá certo? Ok? Bem, aí tem o potássio, o cátion potássio 0,8 e o ânion fluoreto, né? O flúor, né? 4 menos
0,8, 3,2, ligação iônica, tá bom? Aí, consequentemente, podemos afirmar que existe uma transição gradativa entre as ligações covalentes e as iônicas. A proporção proporção que o valor de delta aumenta. Podemos então construir a seguinte tabela. Aí a gente vê aqui, essa tabela é facinho, filé aqui, diferença de eletronegatividade, certo? Porcentagem de caráter iônico da ligação, tá? Se a diferença for zero, quer dizer o quê? Que ele é uma ligação covalente, tá certo? Tá aqui, ó, zero, ligações predominantes covalentes, aqui, ó. Aí tem aqui 6%, 22%, que a diferença vai cair para 1, 1,6, 47%, de 1,6, agora chegou o carro da Ultragás aqui para ajudar na aula. Deixa eu passar. Tchau. Vamos lá, voltando. Aí vê só, tá? Tinha até 1,6, né? Então, ligações predominantes covalentes. Passou, ó, 1,7, 51%, ligações predominantemente iônicas. 2, iônica, 106% da caráter de ligação, iônica de ligação. 2,5, 79%. E 3, 89%, tá certo? Aplicando essa ideia, alguns compostos ao longo da reação periódica temos a coluna 1A, né? O famoso, aqui tem o cloreto de sódio aqui, é um composto diferente da eletronegatividade da ligação. É simples. O sódio é 0,9 e o cloro é 3. Então vai ficar 2,1. Aí 67% de caráter iônico da ligação, né? Aí tem a família 2A, né? O cloreto de magnésio, né? Aí tá aí, 1,8. Família 3A, cloreto de alumínio, que é o grupo 13, 1,5, 43% de caráter iônico. Grupo 4A, cloreto de silício, né? 1,2. Já não é mais iônico. É o que? Ele é covalente, tá certo? Cloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo. Aqui, tá vendo aí que tá 0,9, já não é mais caráter iônico, já é uma covalente. Cloreto SL2, SCl2, 0,5%, aqui, ó, 0,5, 6% de caráter iônico. E da família 7A aqui, que é o grupo 17, ou H-cloro, a preferência é 0. Então não tem caráter iônico nenhum. Então, resumo geral da ópera aqui é isso aqui, ó, a espia aqui, ó, ligações covalentes e ligações iônicas. As covalentes podem ser classificadas como apolares, onde não existe polos, nem parte negativa, nem parte negativa, nem parte negativa, nem parte positiva, e a polares, onde tem polos, né, negativo e positivo, naquela questão onde há a diferença de eletronegatividade. Né? A diferença, né? Se não tiver a diferença de eletronegatividade, são ligações apolares, né? Como ocorre aqui no gás cloro, aqui Cl2. Então, nesse sentido, aumenta a polaridade das ligações. Tá vendo aqui essa certinha? Bonitinha. Vamos seguir o passeio, tá certo? Moléculas apolares e moléculas apolares, tá? Vê só.
aqui acontece uma pergunta importante. Quando uma molécula tem ligações polares, ela será obrigatoriamente polar? Olha, cara, nem sempre isso ocorre, tá? Então a gente tem que entender o conceito de polaridade, né? Mas às vezes acontece o seguinte, nem tudo que a gente observa é, é aquilo mesmo, certo? É. Como diz aquele outro pensador, nem tudo que reluz é ouro. Então se baseia nisso aqui também. A questão de só porque ligações, se há ligações polares, né? Quando, quando uma molécula tem ligações polares, ela será obrigatoriamente polar? Nem sempre. Então a gente vai ver alguns exemplos. A molécula BeH2, né? Tem ligações polares, pois o hidrogênio é mais eletronegativo que o berílio, né? No entanto, considerando que a molécula é linear, a atração eletrônica do hidrogênio da esquerda é contrabalançada pela atração do hidrogênio da direita. E, como resultado final, teremos uma molécula não polar ou apolar. Em outras palavras, o resultado dos dois vetores é nulo. Aqui, ó. Aqui está, né? Aqui, o berílio está no meio, tem o da direita e o da esquerda. Quando a gente tiver essa diferença aí, vai anular, né? Vai anular aí. Então, são ligações covalentes polares, ligações aqui, certo? Ligações polares, porém, quando tem, você vai ver a diferença aqui, né? De diferença dos dois lados. E vocês estão vendo que é hidrogênio do lado direito da ponta esquerda e da ponta direita o hidrogênio. Ele vira uma molécula apolar, tá certo? Por causa dessa diferença aí, da resultante dos vetores aqui, dessas setinhas que estão vendo aqui. A molécula BCl2 tem 3 ligações. BL3, oxe, tem 3 ligações. No entanto, a disfunção dos átomos da molécula faz com que os 3 vetores no momento dipolar se anulem e como resultado a molécula é apolar. Tá vendo aqui? São 3 moléculas, são 6 átomos de cloro ligados ao berílio, certo? E eles têm e não vão mudar a sua eletronegatividade. Então, como eles são três iguais, então vai anular. Então essa molécula vai ser apolar, não vai ter polos a princípio. Agora vem o xodó, nossa, né? A água. Ela tem 2 átomos de hidrogênio e o famoso átomo de oxigênio, H2O. Só que ela tem o oxigênio, ela tem elétrons livres, 4 elétrons livres na última camada. Aqui, ó, como está vendo a fórmula aqui, ó, tem elétrons livres. Esses elétrons livres fazem com que ela seja uma molécula polar, tá? Certo? Porque tem elétrons livres. Esses elétrons livres, né, são 2 pares aqui, como nós estamos vendo, fazem que ela tenha polos. Então, o hidrogênio ligado a ela, os 2 hidrogênios, a água captura, o oxigênio captura esses elétrons do hidrogênio, dos 2 hidrogênios para ela. Porém, o oxigênio tem esse comportamento desses elétrons livres aqui, que
que provoca essa polaridade, tá certo? Então, é uma molécula com ligações covalentes, porém ela não é linear, feito o berílio aqui. Ela não é linear porque ela tem esse formato aqui, o átomo, a molécula tem este formato aqui, por conta das números eletrônicos, a diferença de números eletrônicos que ela tem, tá? Tanto que a parte de cima sigma negativa e a sigma positiva, tá? Então, a água tem um comportamento diferente do que as outras moléculas que estão mostrando aí, tá? Então, ela é polar, tá bom? Outro exemplo aqui, a molécula de amônia, NH4. Ela tem uma geometria molecular diferente. Ela está ligada a 4, não, NH3, né? O NH3 está ligado, o hidrogênio está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Porém, o nitrogênio tem um par de elétrons livres, né? Que tem a polaridade negativa, tá? Então, nessa molécula, os vetores do momento dipolar também se anulam, com o resultado de molécula é polar, tá? Junto aos hidrogênios, a molécula é mais eletronegativa, siga mais, e junto ao par eletrônico livre, ela é mais eletronegativa, tá? Agora tem aqui outra, a molécula tetracloreto de carbono, CL4, tá? Ela tem um formato tetraedro regular. Existem 4 ligações polares, mas os vetores se anulam. Consequentemente, a molécula é apolar, porque o hidrogênio, o carbono, ele pode realizar 4 ligações. Se formam 4 ligações com o mesmo elemento que é o cloro, então não haverá diferença de eletronegatividade. Então, vai ser zero. No entanto, pode trocar, por exemplo, um átomo de cloro por um de hidrogênio para que a nova molécula CHCl2 fosse polar. Isto é, quando os vetores do momento dipolar não se anulam e a molécula será polar. Isso que eu estou dizendo. Se você aqui tem 4 moléculas, 4 átomos de cloro ligados ao carbono, não terá polaridade, será apolar, a molécula apolar. Se eu trocar um cloro por por um hidrogênio, por exemplo, vai mudar porque é um elemento diferente do cloro. Então vai ser polar. Ok? Vamos lá. Outra maneira de analisar a polaridade de uma molécula é comparar os números de pares eletrônicos ao redor do átomo central, átomos iguais e ligados ao átomo central. Se esses dois números forem diferentes, a molécula será polar. Por exemplo, CH4, né? O famoso, daqui, quando vocês vão para o terceiro ano, você trabalha muito com química orgânica, mas vamos lá na pincelada aqui. O CH4 é o famoso metano, né? Que é um gás proveniente do petróleo, tá? Então, temos aqui os 4 hidrogênios ligados ao carbono, né? O carbono capturando aqui, são 4 pares de elétrons a 4 átomos iguais, a molécula é apolar, certo? Simples assim. Se tiver agora o CH2, CH3Cl, né? Aí tem 4 pares de elétrons, 3 átomos iguais de hidrogênio. A molécula é polar. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar aqui, tá? Porque água e gasolina se misturam. Agora já descobri. A polaridade da molécula influi nas propriedades das substâncias. Os exemplos é a miscibilidade ou a solubilidade das substâncias. A água e o álcool comum, né, são polares, ok?
mistura-se em qualquer proporção. Se você colocar um copo de água e 3 litros de álcool, você vai colocar lá, você vai misturar, você não vai, eles vão se misturar e você não vai identificar nada. Ela é uma solução verdadeira, né? Mistura verdadeira, né? A gasolina e o querosene, que são apolares, certo? Também se misturam em qualquer proporção. Já a água polar, a gasolina apolar, não se misturam. Daí a regra prática que diz. A regra prática pode. Se você não lembrar nada, você vai lembrar disso aqui. Substância polar tende a dissolver outra substância polar. E a substância polar tende a dissolver outra substância polar. Ou de forma mais resumida, quer dizer que semelhante dissolve semelhante. Simples assim, tá? Então, se você for lavar, pronto, água e óleo não se misturam, porque a água é polar e o óleo é apolar, certo? Então, por isso que a água e óleo não se misturam. Então, se você for inventar lavar a sua casa só com o famoso água, né? Molhou com óleo, uma água não vai resolver. Então, você vai ter que ter uma coisa que vai poder dissolver o sabão, o óleo, no caso, seria o sabão, tá? Porque o sabão tem a característica de ter uma parte polar e uma parte apolar. Então, o sabão consegue interagir com a água e o óleo ao mesmo tempo. É por isso que a gente consegue limpar com fazer a nossa a lavagem de roupas, pratos e tudo mais, limpeza, porque a questão dessa questão do sabão ter essas duas características de a fonte, né, de ter ser polar e apolar ao mesmo tempo, tá bom? Aqui, ó. Água e gasolina não se misturam porque as suas moléculas diferem na polaridade, tá bom? Bem, aí um resumo aí da ópera aqui, tá? Substâncias polares são aquelas que têm diferença de eletronegatividade, tá? Porque o mais eletronegativo, ele captura, digamos assim, o elétron do menos eletronegativo, certo? O que acontece com ácido clorídrico? O cloro pega aqui, ó, do hidrogênio e puxa pro lado dele. O átomo fica mais pro lado do cloro, né? Então, é isso aí. A aula de hoje vai ser essa atividade de polaridade que você tem que entender para poder avançar nos estudos da química e também usar esse conhecimento na sua vida prática. Porque eu, quando misturo água sanitária com água, eu não vejo, consigo misturar e não tem diferença nenhuma. Porque a água sanitária, o famoso hipoclorito de sódio, ele é polar e a água também é polar. Aí consegue se misturar. E porque eu não consigo limpar um óleo assim de um pouquinho de óleo, assim, qualquer coisa na mão, eu passo água, parece que não resolveu nada. Por quê? A água é polar e o óleo é apolar. Então você tem que usar uma substância que consiga remover o óleo e também trabalhe com a água. Não seria o sabão. O sabão tem a característica de ter tem a característica de ter a polaridade de um lado e de polaridade ser polar e apolar ao mesmo tempo. Então ele trabalha tanto com a água, tanto com com óleo. Então a gente consegue dissolver. Então, o que acontece é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Então,
para eu dissolver uma, a água junto com o sal. Ó, vem que ver, o sal. Você pega água e sal, dissolve. Por quê? O sal, não, é água e sal. Você vai ver que são coisas que tem polaridades, certo? Tem a polaridade. Você tem a negatividade do lado, positividade do outro. Então, por exemplo, a água e o óleo não conseguem se dissolver. Pronto. Aí no caso, você vai fazer uma pintura em uma casa aí, certo? Vai pintar com o fazer uma pintura com tinta óleo, né? Digamos assim. Pintar uma grade, uma parte de ferro, de metal. Aí você se melou, né? Tá, tudo pipocadinho, né? O que acontece? A gente tem que fazer o seguinte: se a gente quiser fazer uma limpeza, a gente vai pegar aquele famoso thinner, passar o thinner tirar um pouquinho também, né? Não é muito também, para poder tirar um excesso e bater na nossa pele aqui, porque eles são semelhantes. Se você passar somente água, não vai sair. Eles são semelhantes, você vai passar, tirou, porque eles são apolares. A água é polar, entendeu? Então é isso que acontece na questão da polaridade. E é isso aí. É um conceito que a gente tem que entender. Ela tem a negatividade e entender a polaridade. Tá bom? Até mais, um abraço. Tchau.